setembro é conhecido como o mês da prevenção ao suicídio. E, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas tiram a sua própria vida todos os anos no mundo. Aqui no Brasil, esse número passa dos 14 mil vidas perdidas anualmente. E quando olhamos para os jovens, a realidade ainda é mais preocupante. O suicídio já é a segunda principal causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos. Talvez você conheça alguém que enfrenta depressão, ansiedade ou até mesmo pensamentos de desistir da vida. Talvez você esteja vivendo essa situação, essa luta silenciosa, e por isso estamos aqui hoje. A Bíblia não esconde que grandes homens e mulheres de Deus também enfrentaram crises profundas. Elias, depois de uma grande vitória, pediu a morte em meio ao deserto. Davi escreveu os salmos chorando de angústia. Jeremias amaldiçoou o seu próprio nascimento. Ou seja, a dor não é um sinal de fraqueza espiritual, mas parte da condição humana. Mas ao mesmo tempo, vemos em todas essas histórias um fio de esperança. Deus nunca abandonou os seus filhos no vale. Hoje, nesse episódio do Café Conexão, nós queremos falar sobre isso. Como enfrentar depressão e ansiedade confiando em Deus. Como reconhecer que pedir ajuda não é falta de fé. E como a igreja pode ser um lugar de cura e acolhimento. Então fica com a gente que o episódio de hoje pode ser justamente a resposta que você ou alguém próximo precisa ouvir. Para o episódio de hoje, eu tenho a honra de convidar um amigo meu. 10 anos nos conhecemos através de um projeto missionário. Ele é pastor, ele é psicólogo. Eu quero chamar aqui Diego Souza. Seja bem-vindo, Diego. Valeu, Eric. Eu ia tirar a piadinha do nordestino que não gosta de farofa, mas eu lembrei que o tema é sério, então não quis falar muito disso. Mas vamos lá, começar diretamente com pergunta, né? Certo. Diego, você como profissional da psicologia, mas também como pastor, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema que a gente está tratando hoje, sobre a depressão, sobre a ansiedade. A gente está no mês de setembro, né? O Setembro Amarelo, que fala muito disso, dão muita ênfase nessa questão. Então, trazendo para o nosso contexto, né? O nosso contexto de igreja, o nosso contexto cristão, a fé sozinha é suficiente para vencer a depressão? Ou a gente também precisa de uma ajuda realmente profissional? Certo. Primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com você, Eric. Como você falou, a gente se conheceu há 10 anos, o tempo passa muito rápido, né? Então, é um prazer estar aqui nesse projeto. Então, quando a gente pensa em fé e ao mesmo tempo também sobre saúde mental, a gente primeiro precisa entender que, embora o cristão tenha a sua fé, ele também é ser humano e, consequentemente, ele passa por problemas como qualquer outra pessoa, né? Então, claro que essa fé, ela também contribui e faz com que o cristão também consiga lidar com todas as demandas que ele possui. Então, a fé, ela acaba contribuindo com as demandas e com os sofrimentos dessa pessoa. A gente pode dizer que a fé, por si só, ela é suficiente? Claro. Afinal, a gente acredita que, enquanto cristão, de que nós queremos um Deus que pode fazer todas as coisas, certo? Então, agora, em alguns contextos, existem pessoas que somente a fé não é suficiente para que ela lide bem com as questões de saúde mental, certo? Ou com alguma questão de transtorno mental também. Então, nesses casos, essas pessoas necessitam e precisam de um suporte psicológico, psiquiátrico, de algum profissional da área para dar esse suporte a ela e ajudá-la nesse momento de sofrimento, né? Sim. Mas a gente escuta, inclusive ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando do quanto ela conseguiu lidar com as questões de ansiedade dela, né? No contexto pensando não na ansiedade como a Bíblia apresenta, mas no contexto de ansiedade enquanto transtorno, e do quanto a fé contribuiu para que ela conseguisse lidar com essas questões, e sendo que ela não, naquele momento, por diversas questões, não conseguiu ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas que teve uma remissão dos seus sintomas apenas com essa questão da fé dela. Então, podemos afirmar que a fé ela pode contribuir? Com certeza. A fé ela tem esse papel fundamental e algumas pessoas funcionam, mas para outras pessoas não. E aí, para essas outras pessoas, a terapia ela entra como suporte, a psiquiatria entra como suporte e outras áreas também, de outros profissionais que acabam contribuindo
para a melhora da saúde mental dessa pessoa. Então, digamos que dependeria mais do contexto em que ela está inserido, né? Exato, depende muito do contexto que ela está inserido. inserido, depende muito da intensidade desse transtorno também. Vamos pensar, por exemplo, num transtorno de ansiedade. Então, nós temos níveis ou questões gradativas desse transtorno, do quanto esse transtorno afeta a vida das pessoas, né? Então, nesse sentido, essas pessoas necessitam, sim, de um suporte psicológico e psiquiátrico. Joia, Diego. Vamos para a segunda pergunta, então. A Bíblia, ela mostra diversos exemplos, né, de homens e mulheres que enfrentaram a tristeza, e a gente pode até dizer, né, que muitos, como eu falei aqui no início, né, no vídeo inicial, que até desejaram morrer, como Elias, né, desejou morrer e tudo mais. O que podemos aprender com essas histórias, com essas pessoas, e que podemos tirar de lição para nossas vidas, né? Certo. E aí, o que a gente pode aprender com isso? Aprender que crente não é super-homem, não é, pegando aqui uma referência da infância, um super saiyajin ou algum super-herói nesse sentido. Mas é um ser humano com demandas e questões como qualquer outra pessoa. Então, o que a gente aprende com esses exemplos? A gente aprende que o fato de termos uma fé em Deus ou qualquer outro tipo de fé, não necessariamente apenas no contexto cristão, mas uma pessoa que tem fé em outras questões ou acredita em outras coisas, isso não significa que ela não vá passar por problemas de cunhos psiquiátricos ou psicológicos, né? Sim. Então, esses exemplos nos ensinam isso, que somos seres humanos, que passamos por questões de tristeza, de medo, de insegurança, de ansiedade, de uma forma mais generalizada, ou na forma como a gente acredita hoje enquanto psicólogo ou profissional da área da saúde. Então, nós também podemos passar por esse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, nos ensina que o fato de passarmos por isso não significa que não somos cristãos, ou que não temos fé em Deus, ou que é falta de fé ou falta de Deus. Como falam muito, né, por aí. Exatamente. Não, uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra. A questão é apenas que somos seres humanos, passamos por dificuldades, por problemas, a fé contribui, mas a fé não nos isenta de passar por problemas e dificuldades como esses homens passaram, em contextos talvez de perseguição, de se sentir sozinho, ou talvez até mesmo abandonado. Então, a gente precisa também interpretar que alguns contextos de fé, inclusive, acabam contribuindo para que essas pessoas elas também tenham uma saúde mental ruim, debilitada. Né? Debilitada. Então, ao olhar para esses exemplos, eu acho que a Bíblia ela apresenta essa vulnerabilidade do ser humano, do quanto o fato de crerem em Deus ou qualquer outra questão religiosa não isenta essas pessoas de passarem por problemas, e que somos seres humanos passíveis, e estamos aqui na vida. E na psicologia a gente fala muito sobre essa angústia, né, de ser dotado de angústia. Então, enquanto a gente vive, a gente vai ter uma angústia inerente à vida humana. Então, ou seja, os sofrimentos e as demandas, elas chegam até nós, né? Então, ao olhar para esses homens personagens bíblicos, nos mostra que nós podemos também passar por isso. Nós não significa que nós seremos isentos desses problemas, mas nos mostra o quanto Deus também está presente, do quanto esse Deus ele passa conosco por esses problemas. Não é que Deus não está conosco, mas a gente está passando por isso e Deus está ali conosco em todo esse momento também. Eu estava dando uma olhada um pouco na história de Elias e também vendo algumas mensagens falando sobre isso. Tanto mensagens como podcast, né? O pessoal falando sobre esse tema da depressão, da ansiedade. E falando alguns pontos ali que é claro a depressão ali na vida de Elias naquele momento, né? Ele teve aquele momento de vitória, né, contra os profetas de Baal e tudo, sendo que por uma simples ameaça, né, da Jezabel, ele correu, fugiu, se escondeu, andou por 40 dias, né? Então, 40 dias com certeza ele andando teve fome, né? E ele fugiu, se escondeu na caverna. E uma coisa bem interessante que eu vi o pessoal falando é que um dos primeiros sinais da depressão é o isolamento, né? Então a primeira coisa que ele fez foi deixar o discípulo, né? Ele abandonou o discípulo dele, deixou em um lugar e foi sozinho, seguiu o caminho sozinho e se isolou, né? Procurou uma caverna. E também ainda no contexto que eu estava ouvindo, fala, né, que ele encontrou outro profeta, né, Obadias, que Obadias fala para ele que ele já era perseguido por muitas outras pessoas, né? Elias já vinha sendo perseguido, então ele já estava sofrendo a perseguição, diversas perseguições, mas em algum momento específico ele é como se ele tivesse sentido peso naquele momento, né? De tudo que estava acontecendo, e uma ameaça talvez mais forte, não sei, né? Assim, mais próxima da realidade dele ali, né? Depois do que ele fez, né? De matar os profetas e tudo. E aí ele se isolou e tudo. E o interessante era a questão de ver o cuidado de Deus, porque
fala que ele vai para a caverna, quando ele está indo para o monte, né? O monte, acho que é Horebe, né? Que tá no caminho lá e tudo. Tem uma planta chamada zimbro, né? Uma árvore de zimbro. E eu fui pesquisar e o pessoal falando também que diz que a árvore de zimbro, o fruto dela é um pouco semelhante ao fruto do maracujá, que também tem propriedade calmante. Então, assim, o fruto da árvore também serviria como uma espécie de remédio, né, ali para ele também, né? Como calmante, para ajudar ele a tranquilizar. E a outra questão também é que a gente estava falando essa questão de Deus, ele não abandona e tudo mais. Não só a questão espiritual, mas como a gente é dividido em três, né? Corpo, alma e espírito, Deus ele cuida do espírito, mas também do físico ali, do corpo, né? É tanto que Deus proveu o alimento para ele, ele andou 40 dias ali com fome, com certeza teve, então Deus levou o sustento para ele também físico, para que ele pudesse revigorar e recomeçar a jornada, né? E poder sair. E a gente vê muito isso na depressão, né? Ou deixa, né, de comer, ou come demais, né? Tem as diferenças, né, ali mas a gente consegue ver elementos em pessoas que fizeram grandes coisas para Deus, foram grandes homens de Deus, né? E não só na história bíblica, né? Como na história já mais recente da igreja, né? Da modernidade. E a gente ouve muito isso, como você falou, né? Às vezes um líder, um pastor, ou alguém que serve na igreja tem uma depressão, né? Passa por aquilo, muita gente já julga, não, é demônio, é porque não tem fé, não orou o suficiente, enfim, falam 1001 coisas como se a pessoa não fosse isenta de passar por dificuldades. O próprio Jesus falou, né? Na sua fala tem muita coisa interessante, Eric, que assim, a primeira coisa é essa pressão que vem sobre o profeta, né? Sim. Então, a gente precisa entender que quando ele sente essa pressão, essa última pressão que você traz, né, da simplesmente a rainha, então não é qualquer outra pessoa. Claro que ele também vinha passando por outras perseguições, por outras questões, e aí isso mostra também de que o quanto às vezes as coisas nos afetam de forma diferente e do quanto a gente pode até estar sobrecarregado, pressionado, mas existe às vezes uma única coisa, que talvez nem seja uma maior coisa que você já passou na vida, mas é o que faltava para que você não consiga lidar mais com aquilo, não saber mais lidar com aquelas demandas. É tipo a faísca que faltava para o incêndio, né? Exatamente, né? Ou a gota d'água que faltava para transbordar. Então a gente percebe que a saúde mental ela é algo complexo, assim, a questão de termos uma boa saúde mental, e aí entra a importância do Setembro Amarelo, da gente estar falando sobre isso para o público cristão, que é um público que tem muitos preconceitos ainda sobre essa questão da psicoterapia, da psiquiatria, de medicações. Então tá falando sobre isso para um público que ainda lida com muitas dificuldades e que tem muitos preconceitos, é muito bom. Então, assim, parabéns por trazer esse tema também, especialmente nesse mês do Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, para que a gente fale sobre saúde mental e a importância disso. E o exemplo do profeta nos mostra isso, nos mostra quanto a gente pode ser afetado por coisas grandiosas, porque a gente está falando de uma perseguição relacionada a alguém que tinha muito poder nesse sentido. E o mais interessante é que esse homem tinha acabado de ver uma grande demonstração desse poder de Deus. Isso. Então ele sabia do que Deus podia fazer, de que Deus podia guardá-lo, protegê-lo, mas ainda assim, ele é ser humano. Ainda assim, ele está passando por um processo de perseguição. O fato de saber que alguém está procurando para matá-lo, ou para ter algum tipo de retaliação nesse sentido, nós, por sermos seres humanos, não conseguimos lidar muito bem com isso. Então eu estou andando e estou sendo perseguido. Como não lembrar de Davi também? Muitos salmos de Davi, não necessariamente não posso afirmar categoricamente uma depressão, mas nós vemos uma melancolia ali, uma tristeza profunda em alguns salmos, sabe? Seja em salmos de arrependimento, seja em salmos onde ele coloca ali que está sendo perseguido, que os inimigos estão procurando ele, né? Procurando matá-lo e tudo. Então nós vemos uma certa vulnerabilidade que é colocada desses personagens bíblicos e que isso reflete o estado mental dessas pessoas. Não significa necessariamente que elas estejam se enquadrando dentro de um transtorno específico, mas que estão passando por situações, episódios específicos da sua vida de sofrimento, né? E a gente não pode ignorar de forma alguma esses sofrimentos na nossa vida. Então, se eu não estou conseguindo lidar muito bem com esses sofrimentos, então por que não procurar ajuda? Então, por que não recorrer? Porque eu tenho um Deus, porque eu tenho fé. Ok, que bom que você tem fé. Isso é algo louvável, mas se você pode procurar ajuda e se você tem profissionais que Deus coloca como meio da sua graça comum para abençoar, para ser cuidado, para ter um tipo de orientação e até mesmo medicamentoso, então por que não procurar? Né? E aí, não sei se você vai perguntar sobre isso, mas é um ponto interessante falar sobre essa perspectiva de fé e saúde mental também, do quanto a gente negligencia isso. Então,
é muito comum na igreja a gente negligenciar esse estado de saúde mental, o ter um bom estado de saúde mental, e aí às vezes a gente não está bem, a gente está com uma tristeza profunda, está com completa desmotivação, cansado, Você quer passar uma esgotado. imagem diferente. Exato, mas ao mesmo tempo isso também atrapalha na forma como a gente adora a Deus, isso atrapalha na forma como a gente exerce as funções e os mandatos que recebemos do Senhor enquanto pai, enquanto marido, enquanto esposo, enquanto filho, enquanto servos na igreja. Então às vezes a gente está extremamente esgotado e esse esgotamento é extremamente emocional e eu não me cuido, eu não me trato, eu não procuro ajuda em relação a isso, mas as áreas que vão ser prejudicadas são áreas que, enquanto cristão, a gente acaba valorizando muito. Só que a gente não olha para a saúde mental e para o cuidado da saúde mental como uma forma de também exercermos as funções que recebemos do Senhor, de modo que a gente possa glorificar o nome dele, fazer as coisas de forma correta e justa. Então, essa reflexão também é interessante. Então, por que fazer terapia? Se você não quer fazer terapia por você, então faça enquanto marido. Eu preciso ser um bom marido, preciso cuidar melhor da minha esposa, eu preciso estar bem para cuidar dos meus filhos, para brincar com os meus filhos, ter disposição para isso. Então, se você não faz terapia por você, faça pelos outros, faça pela sua esposa, faça pelo seu filho, faça porque você quer servir melhor a igreja. Então, tenha esse entendimento de que Deus está sendo glorificado quando você exerce bem as suas funções. Quando você falha nas suas funções, você está, consequentemente, falhando também na missão que recebeu. Só que, será que é somente físico? Eu também tenho questões emocionais e mentais aí. Entende? Acho que é um ponto interessante também da gente poder refletir. Sim. Então, vamos seguir aqui para a terceira pergunta. Como é que a gente pode diferenciar a tristeza passageira de um quadro sério de ansiedade ou depressão? Como é que a gente pode diferenciar esse quadro em algo que a gente precisa realmente tratar, né? Uma tristeza passageira, como você falou, né? Tem a questão dos salmos, né? Então, ali, Davi sofreu algumas perseguições, em alguns momentos ele esteve triste, né? Mas talvez a maior parte dos salmos foi salmos de alegria, né? Então, talvez não seja uma depressão, mas como é que a gente consegue diferenciar, né? Depressão profunda, quando é que realmente precisa procurar ajuda, quando é uma tristeza passageira e tudo. Primeiro a gente precisa entender que tudo isso se trata de sentimentos e emoções, tá? Então, tristeza, alegria, ansiedade, e outros tipos de emoções são emoções naturais e normais, certo? Então, o fato de você estar triste não significa que isso é necessariamente ruim ou pecaminoso. Tristezas são emoções que fomos dotados, inclusive pelo próprio Deus quando nos cria, certo? Então, agora, quando esses sentimentos eles começam a ter um nível de desequilíbrio tão grande que começa a prejudicar a forma como eu lido no meu trabalho, a forma como eu lido com as questões sociais, eu começo a me excluir ou me retrair diante de algumas situações, eu começo a ter, talvez, crises de pânico, questões físicas acontecendo no meu corpo. Então, aí sim passa a ser um desequilíbrio, ou melhor, a gente começa a perceber melhor o desequilíbrio dessas emoções, que talvez não necessariamente se enquadrem em um episódio depressivo ou num episódio de transtorno de ansiedade generalizado, que é o que a gente chama de TAG, mas demonstram um certo desequilíbrio que é interessante a gente ficar atento. Certo? Então nós vamos ter, por exemplo, na depressão, nós temos o transtorno depressivo maior, que é aquele estágio que as pessoas geralmente conhecem, que é alguém que não quer sair de casa, está reclusa, não quer ter contato com ninguém, está super trancado ali, e tem esse estado bem mais profundo. E a gente também tem estágios que vão acontecendo ao longo da vida, onde a pessoa vai tendo altos e baixos, esses episódios depressivos, ela vai conseguindo levar a vida, mas tem altos e baixos nesse processo, né? Então, a gente precisa ficar atento, primeiro, de que os sentimentos, eles não são ruins necessariamente. Estar triste não é ruim, mas quando essa tristeza está muito prolongada, você não está conseguindo lidar sozinho com essa tristeza, você não consegue identificar muito bem de onde vem essa tristeza, o que está causando aquilo. Então, não necessariamente se enquadre no episódio de um transtorno, mas talvez requer algum tipo de ajuda para você aprender a lidar melhor, manejar melhor esse tipo de emoção que você não está conseguindo lidar muito bem, certo? Então a gente vai ter transtornos de fato instaurados e a gente vai ter sintomas que podem vir a ser um transtorno, mas que já talvez já mereça um tipo de atenção especial para que a gente não chegue no quadro de transtorno depressivo ou qualquer outro tipo de transtorno. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Então, já seguindo todo esse entendimento que a gente teve, né, falando desse contexto cristão, contexto de igreja e tudo mais, de que forma você, como pastor, né, agora entende que a igreja, a comunidade cristã, né, ela pode ser um lugar de acolhimento, ou pelo menos deveria, né, ser um lugar de acolhimento e não de julgamento para quem enfrenta esse tipo de transtorno emocional? Tá. É importante a gente separar contextos religiosos, independente de qual seja evangélico, católico ou qualquer outro tipo de religião.
a gente precisa entender de que existem religiões que acabam prejudicando, sim, por ter uma visão distorcida sobre a saúde mental, ou por ter um tipo de julgamento que é desnecessário. É muito comum, agora no meio da juventude ou da nossa geração, que não é nem tão jovem nem tão velho, está nesse meio termo, na meia-idade, de a gente ter uma aceitação melhor em relação à saúde mental e uma reflexão sobre isso, mas que é comum ouvirmos do tipo, psicologia para coisa de doido, e coisas desse sentido. Então, como que a igreja pode ajudar? A igreja pode ajudar entendendo de que ela não tem a resposta para todas as coisas, certo? De que ela não precisa carregar um peso enorme, de que ela precisa ajudar aquela pessoa sozinha a sair daquele tipo de situação. Então, a igreja pode recomendar a terapia, ela pode ter uma perspectiva mais bíblica, inclusive sobre os transtornos ou sobre as emoções. Ela pode acolher, ela pode abraçar essa pessoa. Vão ter pessoas que estão passando por algum tipo de episódio depressivo que elas precisam ou já estão passando por algum tipo de tratamento medicamentoso ou psicológico, no sentido da terapia em si, mas elas vão precisar de uma ajuda, de alguém que chegue junto, de alguém que esteja ali com ela, às vezes de ir na casa dessa pessoa e ajudar a pessoa a fazer atividades mínimas e básicas da sua casa, porque ela está passando por um momento que ela não consegue lidar com essas questões. Então a igreja ela pode trazer um acolhimento onde ela possa abraçar e acolher essa pessoa literalmente nas questões práticas, como também ela pode cuidar de um aconselhamento, de estar junto, de chamar essa pessoa para estar junto com ela, demonstrar que tem disponibilidade. Então a gente precisa partir do pressuposto de ter uma boa perspectiva ou visão sobre a saúde mental, sobre psicologia, sobre os transtornos que as pessoas passam, e não apenas taxar aquela pessoa, tá com depressão, então é falta de Deus. Tá passando por algum tipo de ansiedade, isso é pecado porque a pessoa não confia no Senhor. Okay? Então, nem tudo é preto e branco, nem tudo é algo tão 880. As coisas elas são muito mais do que a gente pode realmente colocar em eixos muito extremos. E quando como igreja, a gente abraça, a gente acolhe, a gente tende a fazer com que essa pessoa também tenha um melhoramento na sua fé, como também nas questões de saúde mental e psicológica dessa pessoa. Sabe? Então a igreja pode se ajudar, ela pode estar junto, ela pode demonstrar que tem interesse em estar com essa pessoa, ela pode recomendar a terapia, ela pode recomendar, às vezes tem pessoas que não conseguem custear o valor da terapia e a igreja pode ajudar nesse sentido, algum irmão pode chegar junto, pode ajudar. Eu conheço realidades assim, de irmãos que se colocam à disposição, que pagam terapia, que estão junto nesse processo, porque entende que ela também não consegue lidar com isso sozinha e ela não precisa levar isso também sozinha como se fosse uma grande responsabilidade dela. Então ela pode olhar para esse cuidado, entendendo que a igreja tem o seu papel, os profissionais da saúde também têm o seu papel. Muito obrigado, Diego. A gente fala muito desse tema, assim, e meu pai, ele sofre depressão, né? Mas você falou a questão do altos e baixos, eu lembrei bastante dele, né? Porque tem temporadas ali que ele tá bem, realmente, tem temporadas que ele tá um pouco mal, né? Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu e minhas irmãs, a gente ficava brincando, né? Sai da caverna, Luiz, e tal. Tinha aquela música de Alice Marcel, né? Sai da caverna, a gente sai da caverna, seu Luiz, e tal. A gente brincava porque a gente não entendia realmente o que era, né? A gente via nosso pai recluso e tudo, mas a gente também passou por uma fase, ali, principalmente na pré-adolescência, de olhar e perceber o olhar das pessoas da igreja com olhar de julgamento. Como você falou, né? Esse olhar de tipo assim, é porque não tá buscando a Deus, é falta de Deus, coisas do tipo assim. Mas aí, já depois que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai começando a entender os outros contextos e percebendo que não é só isso. Pode ser, não sei, mas tem algo mais do que isso, né? Tem todo o contexto social, desde da criação dele, desde a infância dele, é uma construção muito grande. Pelo menos assim, particularmente da história dele que nós conhecemos, né? Tem uma construção muito grande ali desde a infância e tudo, que faz com que ele sofra com isso. Não é só algo espiritual, mas é algo social. Tem um contexto enorme ali que faz. A gente não pode, né? Claro, a fé é um fator muito importante, mas a gente precisa entender de que essa pessoa ela é composta por várias outras coisas, além da sua fé, né? A sua criação, os seus pensamentos, a forma como ela encara a vida, como ela vê tudo isso. Então, às vezes a gente fica assim, é preguiça, é falta de fé, é porque não busca Deus. E aí tem até vários memes na internet, né, das mães, é porque não busca Deus, é porque não ora, é porque não vai pra igreja. Então, às vezes não é só isso exatamente, sabe? Existem outras questões que a pessoa não está conseguindo lidar, não tá sendo difícil para ela.
Então, esse olhar de apenas julgamento condenatório, apenas distancia a pessoa e faz com que a pessoa fique ainda mais num ambiente de distanciamento Sim. e não procure ajuda. Quando, na verdade, o que a gente quer enquanto profissional, enquanto igreja também, é que as pessoas melhorem, que as pessoas consigam ter uma saúde melhor, que elas consigam exercer as funções que elas precisam exercer enquanto trabalho, enfim, todas as áreas da sua vida. Então, se a gente pode contribuir com isso, por que não? Por que não contribuir? Né? Então, se eu não quero contribuir, então não atrapalha. Não atrapalha. Já é um bom caminho não fazer algo que vá necessariamente atrapalhar esse processo dessa pessoa. Então, finalizando esse primeiro bloco de perguntas, depois vai ter um ping-pong aqui ligeiro. Existe esperança? Eu creio que sim, eu creio que pelo seu contexto do seu diálogo sim, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais. Existe esperança de restauração para quem pensa que a vida não faz mais sentido? Tá, eu vou fazer outra pergunta. O que você quer dizer com restauração, por exemplo? O que seria essa restauração? O que você quer perguntar quando você fala de restauração específica? Pronto, esse exemplo que eu citei do meu pai, né? Meu pai ele tem picos, né, e vales, né? Ali tem hora que ele tá tranquilo e tudo mais. Se ele vai conseguir, por exemplo, ter momentos da vida dele que ele vai estar ali estável, momentos, pelo menos períodos maiores, né, do que ele tem tido e tudo mais, né? Sim, claro. Exemplo, né? A esperança, assim, ter um transtorno, e mesmo que você receba um diagnóstico, e aqui fica uma fala para você que está nos ouvindo, mesmo que você tenha um diagnóstico, isso não é definidor da sua vida. Isso não é o que vai dizer o que você é enquanto pessoa, ou que vai definir a sua identidade. Ter um transtorno ou receber esse diagnóstico vai ser bom para que você consiga receber o melhor tratamento possível científico para aquele diagnóstico. Mas ele não é definidor da sua vida. Então, receber um tipo de diagnóstico relacionado a um transtorno não quer dizer que acabou a sua vida, de que é o final, de que não tem esperança, de que não tem esse processo de restauração como você colocou, ou que a pessoa não vai conseguir viver bem, que não vai ter qualidade de vida. Não, ela consegue ter um transtorno específico e ainda assim ter uma boa qualidade de vida, ter esperança para viver, para ter uma boa qualidade de vida, para fazer todas as coisas como qualquer outra pessoa faz. Ela só precisa do tratamento mais científico e mais adequado possível para que ela consiga lidar bem, aprender a lidar, conseguir estratégias ou aprender estratégias para lidar com as questões desse transtorno. Alguns transtornos vão ter sim esses altos e baixos, e a pessoa também precisa aprender a lidar com isso ao longo da sua vida, mas entendendo de que não é algo contínuo, sabe? Ela consegue viver bem, ela consegue ter uma boa qualidade de vida. Então há sim esperança, com certeza, e há sim restauração para essa pessoa, pensando no contexto de saúde mental. Joia, muito bom. Então quero fazer um ping-pong rápido aqui só para finalizar. Vou tomar até café. Tome. A ideia é justamente a gente ter uma conversa rápida antes do café esfriar, né? Mas acho que você já esfriou. Então fazer um ping-pong e, assim, eu queria que você respondesse sim, não. Eu vou dar até uma colher de chá. Sim, não, talvez ou depende. Tá bom? Uma dessas quatro respostas. E aí você vai ficar curioso, talvez por alguma resposta, você comenta no vídeo, a gente abre uma caixinha de pergunta, eu abro a caixinha lá de perguntas, jogo para Diego responder e tudo mais, ou vice-versa. Mas vamos lá, a primeira. O cristão, sim, não, talvez, depende. Certo. Se não, talvez ou depende, né? Então, o cristão, ele pode pensar em suicídio e ainda ser salvo? Sim, claro. Sim. A gente fica com vontade de falar mais. Essa é a ideia mesmo. Você fica com vontade, mas aí quem ficar curioso vai lá, mas por que e tal, né? Não acho que é assim. Enfim, comenta que a gente vai conversar mais, né? A segunda pergunta. Orar sem buscar ajuda profissional pode ser perigoso? O cara ora, mas tipo, não busca ajuda, né? Tipo... A pergunta é se pode ser perigoso. Isso, pode ser perigoso? Talvez. Os pastores, eles devem recomendar terapia de imediato? O cara tá lá doente, depressivo, terapia. Eles deveriam fazer assim de imediato? Eu vou pedir uma colher de chá. Eu diria que sim, mas também depende. Certo. Não esquece de comentar, se tiver dúvida. A depressão, ela pode ser vista como falta de santidade? Eu vou responder de acordo com a pergunta. Isso não significa que eu concorde. Mas como a pergunta traz esse questionamento, a depressão pode ser vista como falta de ansiedade? De santidade. De santidade, perdão. Para algumas pessoas, sim. Eu acho que depende, não. eu acho, né? Eu acho que não. Mas para algumas pessoas talvez digam que sim, né? Uhum. Pronto, e a última pergunta aqui. A igreja falha em acolher quem está passando por
por depressão, por ansiedade, você acha que a igreja faz? A igreja no contexto geral, né? Sim. Sim? Eu diria que sim, talvez, depende, porque cada igreja é uma igreja, né? Depende muito do contexto. Mas assim, no contexto, você acha, No tipo, no contexto panorama geral geral, eu brasileiro, acho por que exemplo? a gente assim? falha, a gente falha. Falha, né? Então pronto, você ficou curioso, você vai comentar e a gente vai responder. Diego vai responder, na verdade, né? E Diego, muito obrigado mais uma vez. Sou eu que agradeço. Obrigado por compartilhar aqui essa mesa, esse café comigo, né? Com o pessoal também que vai assistir. E eu queria que você desse suas considerações finais, né? Certo. Primeiro que é sempre bom se reunir com um amigo para tomar café, né? Então, por favor, se for para tomar café, pode me chamar. Eu gosto de estar. Mas eu acho que a fala que é pertinente dizer nesse Setembro Amarelo, talvez fique atento às suas emoções, fique atento à forma como você tem lidado como é que tem estado o seu comportamento. Tem coisas que você não está conseguindo lidar sozinho. Talvez você esteja sofrendo com alguma demanda, não que seja especificamente um transtorno, uma depressão ou algo do tipo, mas talvez você esteja sofrendo com algo e está sofrendo sozinho. Então, a pergunta é, precisa sofrer sozinho? Você pode buscar ajuda. Então, procure ajuda. Pode ser ajuda do seu pastor, de algum amigo, de algum profissional. O importante é que você procure ajuda. E esse mês, o Setembro Amarelo, justamente para isso, de conscientização, para que a gente entenda de que há esperança na vida, de que a gente pode viver bem, de que a gente pode estar bem com as nossas questões, mesmo diante de sofrimentos e demandas que a gente traz ou tem, carrega. Mas tem coisas que a gente carrega que não são nossas, que a gente ainda se carrega, e a gente pode simplesmente soltar, liberar. E tem coisas que a gente realmente carrega, mas não sabe por quê, não tem um entendimento muito claro. Então procure ajuda. Você precisa de ajuda? Procure. Isso não significa que você não é crente, que você não é salvo, que você não tem fé suficiente. Pelo contrário, procure ajuda para que você consiga viver a sua fé da melhor forma possível, como Deus quer que você viva. Acho que é isso. Isso, eu ia falar exatamente a mesma coisa, logicamente de uma forma diferente, né? Mas é isso, esse mês de setembro, né, vai ser um mês voltado para essas campanhas, né, do Setembro Amarelo, conscientização. Então, realmente, se estiver passando por alguma dificuldade, procure ajuda na igreja, se você faz parte desse contexto, mas principalmente também procure uma ajuda de um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, mas não fique sozinho, não enfrente essa dificuldade sozinho, procure, para que você possa entender e passar por essas dificuldades, né, de uma forma mais tranquila. É isso, Deus abençoe você e até o próximo episódio. Até mais.